de novo do início. Ok, gravando então. Então, nós estamos, eu dizia, na mesma aula. Eita, pronto, agora sim. Módulo 17, apostila 6, página 159. Movimento circular uniforme. Estou fazendo curva e o número do V não está mudando. Bom, mas como é que eu acho esse tal V? A velocidade escalar, que tem outros nomes, chamada também de linear, chamada também de tangencial, como é que eu calculava? Quando era movimento uniforme, era o V do meu sorvete. Era o V do velocidade média, era igual a instantânea, só no movimento uniforme, que é o que nós estamos falando hoje, movimento circular uniforme. Então, meu V também podia chamar de falar que era ΔS por ΔT. Na verdade, isso é velocidade média. Mas no movimento uniforme, a velocidade média e instantânea são iguais. Então, como é que calcula a velocidade? ΔS, quanto ele deslocou, por quanto tempo? Quantos metros por segundo? Bom, isso dá metros por segundo. Se eu colocar em quilômetros e hora, fica quilômetros por hora. Bom, isso nós sabemos, prof, está tranquilo. Qual é a novidade? A novidade é que agora eu estou fazendo curva sempre, ok? Estou fazendo curvas todas iguais. Imagina que eu estou no circuito de Fórmula Indy, só que em vez de ser oval ele é circular, e que eu vou dar voltas todas idênticas. As 10 voltas que eu vou dar são iguais. As 100 voltas que eu vou dar são iguais. Bom, se eu estou dando várias voltas, eu estou repetindo uma coisa o tempo inteiro. O número de vezes que eu repito, que voltas que eu dou pelo tempo, chamava frequência. O tempo de uma volta só, nós chamamos na última aula de período. Então, vamos por partes. O que você quer fazer, afinal de contas? Eu quero deduzir uma fórmula de velocidade. Eu quero uma fórmula de velocidade quando for um movimento circular uniforme. Quando ele estiver fazendo círculos, sempre do mesmo jeito. Tem uma fórmula para isso? Sim. Qual é a fórmula para isso? É isso que me interessa discutir. Vamos pensar. Agora preciso de sua ajuda. Deslocamento. Estou pensando nos metros ou nos quilômetros, ok? Deslocamento escalar, quando ele dá o tempo de uma volta, ou seja, quando o tempo for período, ele andou o quê? O comprimento da circunferência. Então, como é que vai ser a velocidade aqui? Vai ser o comprimento da circunferência dividida pelo tempo. Tempo de uma volta. Tô pegando, são várias voltas idênticas, pegar uma volta só. É o comprimento da circunferência pelo tempo de uma volta. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo até aqui. Semana passada a gente teve muita dificuldade, por isso estamos fazendo de outro jeito. Então, é o comprimento da circunferência pelo tempo. Legal, legal. Por favor, agora me ajude. Eu vou chegar numa fórmula que eu vou guardar, que toda vez que for um movimento circular uniforme, eu ou deduzo ou já vou direto para a fórmula. É comprimento da circunferência pelo tempo de uma volta. Tempo de uma volta é o tesão, é o período. Qual é o comprimento de uma circunferência? O professor Cava Ocante me disse que comprimento de circunferência eu calculo como sendo 2 πr. Então, a velocidade vai ser 2πr dividido pelo tesão. Vamos devagar, não tinha outra fórmula, tem, mas vamos devagar, vamos ficar com essa agora. Velocidade escalar, toda vez que ele estiver fazendo movimento circular uniforme, dando voltas sempre iguais, eu vou usar a fórmula 2πr por tesão. Prof, eu não vou guardar. Então, lembra a dedução, é o comprimento da circunferência, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Acredito que tenha travado aí para você, porque deu uma mensagem aqui de que a internet estava instável. Vou falar de novo, ok?
velocidade escalar. ΔS no movimento uniforme, circular uniforme, é ΔS sobre ΔT. Só que sempre que for circular uniforme, o deslocamento é o próprio comprimento da circunferência. Quando ele dá uma volta, ele andou o comprimento da circunferência, que eu aprendi na matemática como sendo 2πr. E o tempo de uma volta é o tesão, chama período. Então, 2πr vai dar metros aqui, tempo em segundos, eu acho a velocidade em metros por segundo. Prof, quanto vale o π? 3,14, 3,1, 3, depende do que ele vai falar para mim. Tudo bem? Ele vai dizer, aproxima para 3. Aproxima para 3,1, não falou nada, 3,14. Ou deixa em função de π, que é melhor. Bom, isso é velocidade escalar. Fale comigo todos, por favor. Vou até sair daqui, porque eu quero ver se todo mundo entendeu. Velocidade escalar é o ΔS sobre ΔT. Tá. Quando for curva, um monte de circunferências idênticas que ele está fazendo, a fórmula vira 2πr por tesão. Por que é 2πr por tesão? Que 2πr é o comprimento da circunferência, tesão o tempo de uma volta. Ok? Falem comigo. Tudo bem? Todos me entenderam até aqui? Ok, legal. Muito bem. Tudo certo, sim, ok. Legal. Então, esse é tranquilinho, velocidade escalar, eu já sabia calcular. O que eu só estou dizendo agora que vai ser diferente o jeitão, porque quando é circular eu já sei. Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui. Pronto. Eu já sei que é sempre o comprimento da circunferência pelo tempo de uma volta, que é o tal do período. Ok? Vamos lembrar que período é o tempo de uma volta, que frequência é o número de voltas pelo tempo. Bom, então tá, mas falei de velocidade escalar, também chamada ali na praça de velocidade linear ou tangencial. Tá bom, vamos para o próximo então. A novidade. Deixe-me ler primeiro. Tudo bem, Matheus, nós vamos por partes. Relaxa, eu chego nela. Fica tranquilo. A gente retoma. Quando estiver lá, você me lembra de novo que você nunca entendeu isso, que a gente retoma. Fica tranquilo. Então Sem problema, Kátia. Vamos juntos. Vamos juntos. Bom, primeiro, tudo bem o que é velocidade escalar, como é que eu acho, no movimento circular? Tranquilos? Deixa eu ler aqui o chat. Tranquilinho. Tamo junto, tamo junto. Olha só, se tá legal, se ok, vamos então para a angular. Em vez de eu responder em metros por segundo, eu vou responder em ângulos por segundo a velocidade. O que seria velocidade angular? A mesma história. Esse cara está dando uma volta. Só que em vez dele, olha só, o que é velocidade angular? É o delta φ, delta θ, delta alfa, delta ângulo, qualquer ângulo, a variação do ângulo dividido pelo tempo. Como ele está dando voltas iguais, quando eu penso na distância, eu penso no comprimento da circunferência. Quando eu penso no ângulo, eu vou pensar numa volta, no tempo de um período, numa volta eu vou pensar em 360 graus. Agora eu vou pensar em ângulo. Em vez de eu pegar os metros pelo tempo, eu vou pegar o ângulo pelo tempo. Então vai ser 360 graus pelo período. Só que aqui tem que ser sistema internacional. É aquela história que a gente falou de radiano. Quando ele dá uma volta inteira, ele percorreu o comprimento de circunferência, beleza. Ele percorreu quanto de ângulo? 360 graus, ou 2π radianos.
Então, como é que eu acho a velocidade angular? É 2π, que é o ângulo, dividido pelo tempo de uma volta. Quanto de ângulo ele deslocou, por quanto tempo foi. Então, a velocidade angular, que é o W, que é, na verdade, a letra grega ômega, que é essa... uma figurinha aí, né? No caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade angular, ela é quem? Quanto de ângulo variou, quanto de ângulo eu andei pelo tempo de uma volta. O tempo de uma volta é período. E quanto de ângulo eu andei? A circunferência inteira, 360 graus. Não, tem que ser em radianos. 2π radianos. Por isso que a fórmula de velocidade angular fica assim, ó. 2π dividido pelo tempo. 2π, está em radianos, dividido pelo tempo, em segundos. Então, 2π é radiano, o tempo segundos, dá velocidade radianos por segundo. Essas duas fórmulas que eu falei, uma do V e outra do W, é quando eu tenho ele dando voltas idênticas. Quando ele está dando mais de uma volta, ok? Quando ele completa a volta e faz isso várias vezes. Sem problema, sem problema. Voltamos aqui, Júlia. Vamos lá. Essa da angular ou da escalar também, Júlia? Tinha travado. Tá legal. Júlia pedindo que repetimos aqui do angular. Então vamos lá. Velocidade angular, então tem alguém aqui, só aqui, pronto. Ele está dando aqui várias voltas, né? Várias voltas idênticas. Então ele está, quando ele está girando aqui, pronto. Ele está dando várias voltas idênticas. Que é velocidade angular, que é meu W. É quanto de ângulo eu andei, quanto de ângulo eu desloquei, pelo tempo de uma volta. Então, assim, a velocidade angular é qual é o ângulo quando eu dou uma volta na circunferência, dividido pelo tempo de uma volta, é velocidade angular. A velocidade escalar é quantos metros por segundo. A velocidade angular é quantos graus ou radianos por segundo. Então, a velocidade angular é quanto de ângulo eu andei. Como é um movimento circular uniforme, todas as voltas são iguais. Então, eu vou pegar o tempo de uma volta. Quando eu dou uma volta completa, eu completei 360 graus. Ou, no sistema internacional, 2π radianos. Por isso que a fórmula do W vai ser 2π radianos dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Por isso que fica 2π sob tesão. 2π sobre tesão vai ser a fórmula do W. Tudo bem? Estamos juntos? Júlia ficou tranquila? Ok, legal. Então, você está querendo, prof, que eu guarde essas duas formulinhas ou deduza na hora? Isso, exatamente isso. Eu consigo deduzir o V é o comprimento da circunferência 2πr por tesão, que é o tempo de uma volta. W é o ângulo de uma volta, 2π radianos, sem ser radianos, pelo tempo de uma volta, que é o período. Ok? Bom, mas deixa eu anotar aqui, radianos, segundos, radianos por segundo. Tá beleza? Bom, então vamos anotar isso tudo. De novo. Estou fazendo curva, movimento circular uniforme. Como é que eu acho a velocidade escalar? Tem uma formulinha para ela. Quando ele está completando voltas idênticas, todas, completa a volta e repete várias vezes, a velocidade escalar é 2πr por tesão. Por que mesmo? Comprimento da circunferência em metros pelo tempo de uma volta. A velocidade angular é, em vez de pensar em metros por segundo, vou pensar em radianos por segundo. Então, a velocidade angular é o 360 graus, ou, no caso, 2π radianos, pelo tempo de uma volta. V, 2πr por tesão. W, 2π por tesão. São duas formulinhas importantes, prof, muito importantes. Nessa matéria tem muita formulinha. Ok? Eu vou usar
o V2πr sobre tesão quando ele perguntar a velocidade escalar. Vou usar 2π sobre tesão quando ele perguntar a velocidade angular. O R, Matheus, o R é o raio, é exatamente o raio. Porque na escalar é o comprimento da circunferência, que é o 2πr, pelo tempo. Tudo bem? Legal. Olha aqui, então, perceba que no V tem o R, né? No W não, né? Perceba que se eu olhar, comparar as duas fórmulas, vamos comparar. Perceba, um é 2π sobre tesão vezes R. O outro é 2π sobre tesão. Quer dizer que o 2π sobre tesão é quem mesmo? Não é o W? Eu podia tirar esse 2π sobre tesão e colocar quem no lugar? O W. Tudo bem até aqui? Então, vai ficar como? V é igual a isso aqui tudo, esse retângulo piscante, que é o meu W, vezes o R. Estou entendendo, prof. Acabo de deduzir mais uma fórmula para coleção. VWR. Vamos lá, vai devagar. Vou. Estou fazendo exercício, ele quer velocidade escalar. 2πr por tesão. Em que R é o raio, tesão é o tempo de uma volta. Aí não, ele quer velocidade angular, 2π por tesão. Em que tesão é o tempo de uma volta. O V em metros por segundo, o W em radianos por segundo. Prof, eu tenho W, raio, quero V. O que eu posso fazer? VWR. VWR o W é velocidade angular, vezes o raio, eu acho a escalar. Aí se eu tiver escalar e o raio, eu acho o W também, acho angular. Então, aqui é em metros por segundo, aqui radianos por segundo, aqui em metros. Bom, espero que se alguém mais velho estiver aí me entenda, só para ficar fácil de guardar, pode ser, viu a bundinha rebolando. É um clipe de TikTok, ok? Viu a bundinha rebolando é a fórmula para se eu tenho W, R, eu acho V. Se eu tenho V e o R, eu acho W. Obviamente, nós vamos fazer o exercício, mas a primeira parte é tentar entender isso. O que é o quê? Quando ele quer. Vou juntar isso tudo com aquilo que a gente fez semana passada. Primeiro, vamos lá. Velocidade. Eu estou fazendo exercício, é o cara fazendo curva. Um monte de curvas iguais. Ele perguntou para mim a velocidade escalar, linear ou tangencial. Qual a fórmula? 2πr por tesão. Por que mesmo? Porque é o comprimento da circunferência pelo tempo de uma volta. Ah, não, o que ele quer é velocidade angular. 2π por tesão. Por que mesmo? Porque é o ângulo de uma volta inteira, que é 2π radianos, pelo tempo de uma volta. Ah, prof, mas e se eu tenho um, quero outro, se eu tenho outro, quero um? Posso brincar de VWR. Ah, não posso calcular separado? Posso também. Mas também posso passar de um para o outro assim. V igual a W vezes R. Metros por segundo, radianos por segundo, metros. Ok? Bom, vou juntar tudo que eu falei. Tudo. Nessas duas aulas que eu falei, não se assuste. V, 2πr por tesão, W, 2π por tesão. VWR. E semana passada a gente fez assim, frequência é o número de voltas pelo tempo total. Ou frequência é o inverso do período. Período inverso da frequência. Período em segundos, frequência em hertz. Ah, mas tem exercício em RPM. Se está em RPM, eu divido por 60, vira hertz. Se está em hertz, eu multiplico por 60, vira RPM. Juntei tudo que a gente falou hoje e semana passada. Muito cuidado, essas fórmulas, 2πr por tesão, W igual a 2π sobre tesão, V igual a WR, tem que ser sempre sistema internacional. Então é hertz, é segundo, é radianos, é metros. Bom, tá aí para você fazer o registro ou printar a tela. Eu vou fazer o exercício de hoje.
mas preciso ver contigo dúvidas e dificuldades. Porque eu sei que tem muita fórmula, por isso a gente está indo passo a passo. Vamos devagar. Se eu sei o que é o V, que é o W, já ajudou bem. Se eu sei que tem uma fórmula que junta o V e o W, melhor ainda. Se ele quer só o V, 2πr por tesão. Se ele quer só o W, 2π por tesão. Frequência, com que frequência eu faço aquilo? O número de vezes que eu faço aquilo pelo tempo. Com que frequência eu faço aquilo outro? O número de vezes que eu faço aquilo outro pelo tempo. Tempo total. Frequência também é uma vez que eu fiz pelo tempo dessa uma vez. Uma volta que eu dei pelo tempo dessa volta. Frequência inversa do 1 sobre o período. Tudo bem? Ok? Nós tínhamos feito 1, ficou faltando 2, que pede um monte de coisas. Vamos por partes. Agora eu vou fazendo 1 a 1, você vai me dando aqui um sinal de ok, ok? Um sinal de ok, ok é uma frase brilhante, hein, prof? Você demorou para elaborar isso? Foi, eu pensei. Então vamos lá, bem devagar. Vou ler o exercício 2. Tá assim. A polia, deixa eu só ver aqui. Prof, em qual situação eu vou usar a fórmula de escalar e angular? Na verdade, toda vez que tiver, Luísa, toda vez que tiver curva, toda vez que ele estiver fazendo uma curva ou um movimento circular uniforme, ele está fazendo curvas iguais, eu vou usar o V quando ele me perguntar a velocidade, eu vou usar do W quando ele me perguntar a velocidade angular. Então tem a ver com a pergunta dele. Ah, e se eu quisesse calcular? Ele não perguntou nada, eu que quero. Qual que eu uso? Tanto faz. Uma está pensando nos metros por segundo, a outra nos radianos por segundo. Tudo bem? E aí é muito comum, às vezes, ele pedir as duas. É muito comum também. Como nesse exercício. Então, ó, de nada, minha linda. Ó, vamos ler o método de sempre, ler o exercício, e aí, a partir do que ele me deu, eu vou pensar em que forma. A polia de um motor elétrico gira em MCU. Opa, MCU. Então, tudo que eu falei aqui das fórmulas de circular. Descrevendo 750 rotações em 15 segundos. O que é rotação? É volta. 750 voltas é o número de voltas 750, num tempo de 15 segundos. Eu achei que esse era o RPM, seria se ele tivesse falado assim, 750 rotações por minuto, não foi o que ele falou. 750 rotações em 15 segundos. E aí ele pediu para eu calcular a frequência, em hertz. A frequência é o número de voltas pelo tempo. Ok? Deixa eu ver aqui. Então, vai ser o meu 750 dividido pelo 15. Vai ser os meus 50 Hz. Exatamente isso. Tudo bem? Só que perceba que ele perguntou em Hz e em RPM. Como é que eu faço mesmo? Para passar para RPM, multiplica por 60. Então, a letra A foi. A frequência é 50 Hz, tinha me perguntado o Matheus, exatamente isso. Exatamente isso. Respondemos juntos, então, a pergunta A. Frequência é 50 Hz, em RPM a frequência é 300 Hz. Ele pediu nos dois, ok? Claro que é. Por que o prof... Opa, até jogou tudo fora aqui. Calma, prof, não fica nervoso. Claro que é. Ele está dizendo aqui, se 6 vezes 5 é 30, e aqui é 6 vezes 5 é 30, tem 2 zeros, então é 3.000 e não 300. Obrigado, valeu. Tá faltando um zero ali, por favor, corrija. Ok? Valeu pelo alerta. Achamos a letra A. Vamos para a letra B. Qual é o período? Como é que eu posso calcular período mesmo? Período é o tesão. Tempo de uma volta é o inverso da frequência. Ó. Período 1 sobre F.
Só que aqui tem sistema internacional. 1/50. Tudo bem? 1/50 segundos. 1/5 seria 0,2, dividido ainda por 10, 0,02. Prof, o número é horrível. A vida, às vezes, é assim. Nem sempre, relaxa. Frequência é o número de voltas pelo tempo, achei em hertz. Multipliquei por 60, deu 3.000 e não 300 RPM. Segunda pergunta, qual é o período? Inverso da frequência, 1/50. 1 dividido por 50, 0,02. Ok? Estamos juntos? Próxima pergunta. Ele vai perguntar a velocidade angular e na próxima pergunta ele vai perguntar a velocidade escalar. Antes de eu seguir, eu preciso do seu ok. Dúvidas e dificuldades até aqui. Falem comigo, por favor. Legal, legal, legal. Muito bom. Então, beleza. Então, vamos agora para a próxima pergunta, então. A velocidade angular em radianos por segundo. Velocidade angular é o meu W. Ok, sem problemas, vamos juntos. Velocidade angular é o meu W. O meu W, eu posso calcular como 2... Opa! Eu fiz uma fórmula que eu não te apresentei ainda. Tudo bem, a vida é assim. Bom, já vou apresentar então. Frequência. O meu W vai ser 2π sobre tesão ou 2πf. 2πf é outra fórmula para frequência. Então, como eu tenho a frequência aqui, eu posso fazer como eu fiz ali, jogar direto lá. Ou poderia fazer assim, 2π dividido por período. 2π dividido por quanto? Por 1/50. Tudo bem? Aí, como é uma fração, vai ficar a primeira vezes a segunda invertida. Por isso que o 50 vai lá para cima. Então, vai ser 2 vezes 50, que vai dar 100. 100π radianos por segundo. Deixa eu voltar. Período é o inverso da frequência, não é? Então, frequência é o inverso do período. Quer dizer, em vez de colocar 2π sob tesão, o 1 sob tesão, eu coloquei quem? O F. Ficou 2πf, que é a segunda fórmula que a gente vai usar para a velocidade angular. São duas fórmulas, então. 2πf ou 2π sob tesão. Falem comigo, vamos lá. Eu já estou no estourar do tempo, mas vamos juntos aqui. Eu tinha arrancado de lá, mas deixe-me fazer aqui. Bom, não tem problema. Vamos direto, que o tempo urge. Então tá. Se alguém falou ali comigo, deixa eu ver. Eita, tá travando. Não tem problema. Aqui. Legal, Matheus, dizendo que já sanou a dúvida. Tudo bem, galerinha? Até que fomos. Você está me dizendo que na prática você está jogando na formuleta, é isso? É isso. Quando ele for MCU, é isso. Tudo bem? E se ele não falou nada sobre o π, deixa o π ali, tá bom? Deixa em função de π. Se ele falar, aproxima o π para 3, beleza, aí você põe 3. Aproxima o π para 3,1, beleza, põe 3,1. π é igual a 3,14, põe 3,14. Não falou nada? Deixa o π lá. Falta uma pergunta ainda. Qual é a velocidade escalar? Sabendo que o raio é 20 centímetros. Cuidado, tem que ser metros. 20 centímetros, 0,20 metros. Eu posso fazer de dois jeitos. Posso fazer o VWR, já que eu já sei o WR, acho V. Ou posso fazer V igual ao meu 2πr por tesão. Sabendo que o tesão é 1/50. Só que aqui sai mais rápido. O V eu quero, o W eu já sei. Quem é o W? 100π. Quem é o R? 20 centímetros, 0,20 metros. 100π vezes 0,20. Anda duas casas, 20π.
Mas, prof, pode metros por segundo ter resposta com pi? Não é só radianos por segundo? Não, metros por segundo também pode. Lembra que pi é um número, ok? Bom, quanto tempo? Tem 3 minutinhos. Por favor, dúvidas, falem comigo. Tudo bem? Deixa eu me ver aqui. De boa. Legal. Eu tentei fazer o mais lento possível, porque, na verdade, nós ainda vou falar mais das fórmulas. Esse 2PF que eu acabei usando aqui, vou falar de novo dela. Tem uma outra fórmula para o V, já que tem uma com F no W, tem no V também. No V também. Vai ser 2PFR. Mas o mais importante aqui é entender hoje, fazer um exercício, usar a fórmula, mas o mais importante é o quê? É entender o que é o V e o que é o W. O V, velocidade escalar, o W, velocidade angular, que essa foi uma grande confusão na nossa última aula. Tudo bem? Tranquilos? De boa? Legal. Estou na contagem regressiva aqui de 1 minuto, então, obrigado pela paciência, pela participação, pelas colaborações e correções, tá bem? Na verdade, Matheus, a aceleração centrípeta, no geral, que é aquela, sempre tem aceleração centrípeta, quando tem a centrípeta e quando tem a tangencial, que é inclusive matéria que caiu nas outras provas, agora, com o valor das contas, um pouquinho mais na frente, porque nós vamos fazer exercícios de velocidade escalar angular, e aí depois, com isso, nós vamos mudar a fórmula da velocidade. Vamos falar, a aceleração centrípeta também dá para usar com W. E aí vamos usar as duas formas. Tudo bem? Ainda mais umas 2 ou 3 aulinhas ali na frente. Vamos primeiro firmar bastante essas coisas agora. Beleza? Valeu, galerinha. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigada, professor. Tchau, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Ian. Obrigado, galera.